E aí pessoal, tudo bom? Parece para nós que somos adventistas que o mundo evangélico tem no Antigo Testamento apenas um valor histórico. Eles não têm o mesmo valor que nós damos ao Antigo Testamento, aparentemente. O valor profético ou a utilidade dele em pregar o Evangelho, por exemplo. Salvação pela fé, né? Nós adventistas somos profissionais em achar o Evangelho no Antigo Testamento. A lição dessa quinta-feira, ela mostra isso, conta aquela história de Abraão. E a essência do Evangelho está contida nessa história. A história está lá em Gênesis 12, verso 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como a gente pode perceber, a promessa é unilateral. É só Deus que promete. Abraão não promete nada, ele não precisa prometer nada. Ele só tem que seguir onde Deus está mandando. Eu acredito que o nosso povo, em relação ao povo daquela época, é um pouco mais maduro, no sentido de que nós já vivemos a plenitude do tempo. O Cordeiro já veio. Então muita coisa a gente já entende que talvez eles não entendiam. Mas às vezes a gente confunde essa maneira didática de Deus falar com a gente no Antigo Testamento. Isso pode interferir um pouco na nossa interpretação sobre a graça. Não sei se você parou para pensar, mas o mundo evangélico ele tem uma facilidade de entender a justificação. Eles têm uma dificuldade de entender a santificação. Para eles, aparentemente, não precisa haver alteração nenhuma no estilo de vida da pessoa. Ela não precisa, não deixa de fazer nada, nem agora e nem depois. Parece que a justificação é o único passo da salvação. Para nós adventistas, eu acho que é um pouco o contrário. A gente se preocupa com a santificação, mas a gente tem dificuldade de entender a graça na essência, a justificação, o primeiro passo da salvação. Você sabe qual dos dois depende mais de nós? Exatamente, nenhum dos dois. Todos os dois dependem única e exclusivamente de Deus. Tanto a justificação quanto a santificação. Deus atua em nós tanto o querer como o efetuar. O problema é que às vezes a gente tenta se santificar e não é genuíno, porque a gente está na verdade querendo se igualar ao resto da igreja ou para ser aceito, para entrar dentro dos padrões. Mas é Deus que tem que fazer a santificação em nós. E isso faz com que nós deturpemos, eu acho, muitas vezes a nossa interpretação da graça. Ellen White tem razão quando ela diz que nenhum em 100 dentre o nosso povo compreende a graça. 3 argumentos. O primeiro: se a gente comer de tudo, ou se a gente comer muito, se a gente comer alimentos impuros, ou comida ou bebida estimulante, a gente vai embotar a nossa mente e a gente não vai ter uma comunicação boa com Deus. Outro ponto: qual o exemplo que nós daremos às outras pessoas se a gente não tiver uma vida transformada? Se a nossa vida é a mesma coisa, a gente aceita Jesus e a vida continua a mesma coisa. Então, o exemplo não é um exemplo verdadeiro. Outro ponto. O terceiro, que eu vi recentemente, é que valor que você dá para a graça de Deus se você não muda nada. Você continua fazendo exatamente as mesmas coisas. E a graça, apesar de ser de graça para nós, ela tem um valor muito caro. Então, se você não dá o devido valor, sai como sendo uma graça barata. A lição de quinta-feira fala sobre esse termo graça barata e eu concordo quando ela diz que é um termo inadequado. A graça é de graça. Ela não é barata, ela é de graça. E a gente pensar nas coisas que a gente precisa fazer, a gente está colocando um preço para a graça. Então, esses 3 argumentos, eu cuidar da minha saúde para ter relacionamento com Deus, não dependo disso para ser salvo, para receber a justificação, para receber a graça. Eu dar exemplo para as outras pessoas de que eu já fui salvo, não dependo disso também.
e eu dar valor devido à graça. Eu não dependo disso. Eu posso não entender o valor que a graça significa para mim ou para toda a humanidade, para todo o universo, e mesmo assim eu receber a graça, eu só preciso aceitar. Ficou bem na minha mente, eu queria passar para vocês, é isso. A graça é de graça. A justificação não depende absolutamente de nós. E a santificação também não. É o passo do processo de salvação o qual existe mudança nossa, mas não é nós que causamos essa mudança, é Ele que causa essa mudança em nós. Ok? Um abraço, tchau, tchau.